Olá, Young Creamers! Tudo bom com vocês? Gente, Fabi Marques aqui. Hoje vamos de mini episódio. Não tem muito recado hoje e eu queria dizer que esse episódio foi recomendado por uma ouvinte. O nome dela é Ayumi, ela é uma ouvinte nossa do Japão e ela mandou a sugestão desse caso e eu resolvi fazer. Então, você que está aí ouvindo, se quiser mandar sua sugestão de caso também, é muito bem-vinda. Muito obrigada, Ayumi, e vamos para esse caso que hoje... complicadíssimo esse caso. Inclusive, eu escolhi ele justamente porque é um caso muito chocante e mexeu muito comigo aqui. Mas vamos pro caso, que aí vocês vão ficar sabendo melhor. No dia 11 de junho de 2001, policiais chegaram à casa de Kenneth e Barbara Atkinson, na cidade de Hutchins, no estado do Texas. A polícia tinha recebido uma ligação informando que a filha de Barbara, uma menina de 8 anos chamada Lauren, estava sendo abusada, mas nada poderia prepará-los para o que eles viram quando entraram dentro daquela casa. O primeiro policial que viu Lauren achou que a menina de 8 anos era só um bebê de tão pequena que ela era. Imediatamente chamaram uma ambulância e a menina foi levada às pressas para um hospital em Dallas. Lá, os médicos horrorizados descobriram que ela tinha o tamanho médio de uma criança de 2 anos. As autoridades rapidamente começaram a investigar como isso poderia ter acontecido e a verdade era muito pior do que se esperava. Essa história ela começa antes mesmo do nascimento de Lauren. A Bárbara, ela tinha 21 anos e descobriu que estava grávida e logo ela já decidiu que ela entregaria a Lauren para adoção. Logo após essa decisão, ela foi apresentada para uma outra mulher chamada Sabrina Cavanaugh. Essa mulher seria uma das interessadas em adotar a Lauren. As duas se encontraram várias vezes para conversar sobre a adoção, elas discutiram os detalhes e também para que a Bárbara pudesse conhecer a família e ter certeza de que a Lauren teria uma boa vida. Então ela conheceu não só a Sabrina, mas também o seu marido. Acho que o nome dele era Bill, eu não lembro agora, mas tem mais pra frente o nome dele certinho. Enfim, eles construíram uma relação de amizade, né? Ela frequentava a casa deles, enfim. Essa mesma família, a família adotiva, disse em várias entrevistas que eles já amavam a Lauren antes mesmo dela nascer e que eles queriam muito cuidar dessa criança e sempre falavam como eles estavam entusiasmados em receber a Lauren na casa deles. Eles tinham feito um quartinho para ela, tinham comprado várias roupinhas, tudo aquilo de quando você tá esperando um bebê e você tem condições, né, de fazer tudo isso. E agora, de volta a Lauren, ela nasceu no dia 12 de abril de 93. No dia do seu nascimento, a família que ia adotar a Lauren, eles também estavam no hospital, no caso, o Bill, que é o marido da Sabrina, né? Inclusive, a Sabrina, que seria a mãe adotiva, ela estava dentro da própria sala de parto, segurando a mão da Bárbara, que era a mãe biológica, na hora do nascimento da Lauren. Até aqui tudo certo, tudo lindo, a Lauren nasceu super saudável, um bebezinho perfeito, cheia de vida, cheia de alegria, e a família Cavanaugh finalmente adotou a Lauren e eles saíram de lá muito felizes e os próximos 8 meses seriam ótimos, né? Eles tinham ali a filha que eles queriam adotar, até que um dia eles receberam um aviso de que a Bárbara, que era a mãe biológica, estava entrando com um pedido de custódia da criança na justiça. Eles ficaram assustados, não entenderam muito bem, mas eles decidiram que iam lutar contra a mãe biológica para que eles pudessem ficar com a menininha, com a Lauren. A família adotiva, ela descobriu que o advogado deles nunca tinha preenchido a papelada para rescindir os direitos dos pais biológicos. Então, a Bárbara, ela poderia também, que era a mãe biológica, né, ela poderia lutar de volta para tomar a Lauren da família adotiva e ela estava determinada a isso. Durante o ano seguinte inteiro, teve uma disputa legal entre as famílias e nesse ano, o juiz ele concedia visitas da família biológica ia permitindo que eles passassem cada vez mais tempo com a Lauren. Até que chegou um ponto em que a família adotiva foi meio que obrigada a desistir da criança que eles criaram como filha até ali os seus 8 meses, 9 meses e pouco. E aqui a gente começa a perceber como a justiça falhou com a Lauren. O que aconteceu foi que durante esse ano que a Lauren passava dias com a família biológica,
os pais adotivos começaram a desconfiar de que ela estava sendo abusada. Então, um dia após a mãe biológica devolver a Lauren, a mãe adotiva notou que a área sob a fralda dela estava muito vermelha, bem ali nas suas partes íntimas, e não era uma assadura. Mas a Lauren, ela não deixava que ninguém tocasse na fralda ou nela. Então ela decidiu respeitar, a Sabrina, né, decidiu respeitar, pra não estressar ainda mais a criança, só que ela continuou incomodada com aquilo, e ela levou a Lauren pro hospital. Só que os médicos se recusaram a fazer o kit de estupro. E esse rape kit, né, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, ele é meio invasivo e ele pode ser muito cansativo para a pessoa sobrevivente do abuso. Então aqui eu vou só explicar para vocês rapidinho como é que funciona e para vocês entenderem melhor, né? Por que que ele é, assim... Por que que pode ser cansativo, enfim. Primeiro, o examinador, que pode ser um médico ou um enfermeiro, ele obtém um histórico médico completo da pessoa, seja conversando com ela ou com o seu responsável. E a partir daí, o sobrevivente, ele fica de pé sobre uma grande folha de papel enquanto vai tirando a roupa. E isso é feito para coletar qualquer fio de cabelo, fibra ou qualquer coisa que possa cair do seu corpo. As roupas também são coletadas e depois vem a parte do exame físico, onde todos os ferimentos do ataque são documentados e tratados também, né, limpos, enfim, e as evidências, obviamente, são coletadas, né? O examinador, ele retira amostra de tudo que ele puder ali, de qualquer evidência biológica. Então, saliva, sangue, sêmen, urina, células da pele, do cabelo. Eles também coletam amostras da pele da pessoa sobrevivente, amostras da genitália, ânus, boca. Eles raspam sob as unhas, né, para ver se tem algum resto de pele de outra pessoa, né, do abusador, né. Eles também penteiam o cabelo, enfim, é toda uma coisa, principalmente para quem acabou de passar por um estupro, né. Bom, depois de tudo isso, o corpo da pessoa que sobreviveu ao assédio, né, ao ataque, ainda é fotografado da cabeça aos pés para preservar qualquer evidência de hematoma ou ferimento. É importante observar aqui que a qualquer momento a pessoa que está ali sendo examinada, ela pode parar o exame e pode se recusar a continuar fazendo, mas quando o exame médico forense é concluído, as evidências coletadas são cuidadosamente embaladas e rotuladas para evitar contaminação, e aí eles guardam tudo isso num kit, né, que é chamado de rape kit, que é o kit estupro. Enfim, os médicos desse hospital que a Sabrina levou a Lauren se recusaram a fazer o procedimento. O motivo eu não sei, mas pode ser até mesmo pelo fato de ser bem estressante. Como eu sei o que acontece mais pra frente com o caso, eu acho que esse exame era um mal necessário. E talvez, se eles tivessem investigado isso direito, poderiam ter poupado muito sofrimento dessa criança, mas vocês vão julgar isso ao final do episódio. Bom, mesmo assim, mesmo sem exame, sem nada, a família adotiva, que ainda estava na batalha pela Lauren, teve a ideia de fotografar a criança e levar essas fotos até o juiz do caso. E assim foi feito. A família adotiva enviou 45 fotos ao juiz como prova, e essa bosta desse juiz disse o seguinte: vocês estão causando mais danos a esse bebê com todas essas fotos do que aquela mãe jamais fará. Então, em 1995, o juiz Lynn E. Merkin, que eu acho que na verdade era uma juíza, concedeu à família biológica a custódia permanente da Lauren, e nos 6 anos seguintes, até me revira o estômago só de pensar nas coisas que a Lauren iria passar. Bom, aqui fica um aviso de gatilho. Não custa, né, sempre avisar, e a partir daqui, se você é sensível e evita ouvir casos com crianças, eu recomendo que você pare de ouvir e vá ouvir um outro episódio, porque a coisa vai ficar feia. Bom, nos primeiros anos vivendo com a família biológica, a Lauren ainda era levada para alguns eventos familiares com seus outros 5 irmãos, e a avó biológica materna da Lauren, uma senhora chamada Doris, ela comentou que toda vez que a Lauren era levada para visitá-la, ela ficava tentando comer qualquer coisa que ela pudesse encontrar pela casa, quando ela estava lá na casa da avó, né? Era como se essa garotinha ela tivesse sempre com muita fome. E quando ela questionou a mãe biológica da Lauren, ela disse que a menina tinha algum distúrbio alimentar, que ela era esquisita, enfim.
Agora, na verdade, o que estava acontecendo é o seguinte. Na casa da mãe biológica da Lauren tinha um closet no quarto. E quando eu falo closet, vocês podem pensar assim, tipo... um daqueles closets, né? Tipo, daquela blogueira sem consciência de classe que romantiza a pobreza. Sabe aquela lá que falou que os trabalhadores em Bali vivem de sol a sol, comendo só arroz, mas que são super felizes com o pouquinho que eles têm, enfim. Mesma blogueira que tomou um exposed essa semana. Bom, eu não tô falando desse tipo de closet, eu tô falando de um pequeno, desses de 1 por 1 metro mesmo. Muitas vezes até menor do que um armário desses móveis mesmo, né? Que você compra o armário lá na loja, enfim. Nesse closet tinha um daqueles portõezinhos de cachorro. Sabe que a gente põe na porta, assim, pra o cachorro não entrar, enfim. E a mãe da Lauren começou a colocar essa criança lá, pra que ela não ficasse fazendo bagunça, não ficasse andando pela casa. Até que um dia a Lauren aprendeu a sair do closet, mesmo com o portãozinho, porque criança é isso mesmo, né, gente? Criança mexe em tudo, fuça em tudo, principalmente se for deixada sozinha. Foi então que a mãe da Lauren simplesmente começou a fechar a porta com a Lauren lá dentro. Logo depois do Dia de Ação de Graças de 1999, quando a Lauren tinha ali seus 6 anos, a sua avó biológica, que tinha comentado lá, né, que essa criança sempre tá tentando comer as coisas na minha casa, né? Ela comentou que ela parou de ver a criança e a Bárbara sempre dizia que ela tinha deixado a Lauren na casa de uma amiga e a avó nunca questionou isso. Só que, na verdade, a Lauren passou a viver trancada no closet dessa mãe, sobrevivendo apenas com sopa fria, biscoito e comendo o resto de manteiga pura mesmo, que a sua irmã mais velha, às vezes... Ai, gente, me dá até um negócio esse episódio aqui. Enfim, a irmã mais velha às vezes levava para ela os restos de manteiga e a criança comia. Nas raras ocasiões em que ela era autorizada a sair desse closet, ela passava por torturas ainda piores do que a solidão e a fome que ela enfrentava lá dentro. Então o Kenneth e a Bárbara, que era o novo marido da Bárbara, esse Kenneth, né, e a Bárbara, mãe biológica, eles abusavam sexualmente da criança desde que ela tinha, sei lá, 1 ano de idade, 2, desde que ela era apenas um bebezinho. A irmã da Lauren, mais tarde, ela comentou em uma entrevista que ela ouvia os gritos da menina no quarto e pensava que os seus pais estavam batendo nela. Ela não sabia que a Lauren estava sendo estuprada. A Lauren, além de tudo isso, enfrentava vários abusos físicos desses 2 monstros, né? Eles apagavam bituca de cigarro, simplesmente espancavam a menina quando estavam afim. A Lauren também não tomava banho, ela era mantida na sujeira, mas nas raras ocasiões em que a Bárbara dava banho na Lauren, ela segurava a cabeça da menina embaixo d'água, até que ela não conseguisse respirar, sempre rindo o tempo todo. Fora isso, tinham várias torturas psicológicas, eu não vou falar todas, né, mas para listar uma delas, a Bárbara colocava uma tigela de macarrão com queijo na frente da criança, né, o famoso mac and cheese, né, que é uma refeição muito comum por aqui, e ela falava assim, você pode mastigar, mas não pode engolir. Embora o Kenneth e a Bárbara tivessem outros 5 filhos, eles abusavam dessas outras crianças também, mas a Lauren era a única que regularmente era negada comida e que ficava trancada, né? Gente, eu não vou mais chamar a Bárbara de mãe, nem de mãe biológica, porque eu me recuso a chamar ela de mãe. A partir de agora eu vou chamar ela só de Bárbara mesmo, e ainda tô sendo boazinha porque minha vontade era chamar de filha da daqui até o final. Bom, quando esses 2 não estavam estuprando a Lauren, eles alugavam ela para pedófilos. É isso mesmo. Eles alugavam a criança ali de 5, 6 anos para pedófilos poderem abusar o quanto eles quisessem, e ainda tinha até uma taxa que era tipo assim, se você for só estuprar ela é tanto, se você for bater é tanto, mais tanto. Assim, gente, eles eram realmente monstros, tá? Após 6 anos de abuso, o Kenneth, ele decidiu contar para alguém sobre a Lauren, e não tá muito claro se foi devido a uma mudança de opinião dele, né, que ele decidiu que agora ele não ia mais fazer isso, ou só querendo se vingar da Bárbara, porque ele descobriu que ela estava traindo ele. Mas em junho de 2001, essa vida de confinamento solitário da Lauren finalmente chegou ao fim. No dia 11 de junho, o Kenneth disse para a vizinha que ele precisava mostrar uma coisa para ela.
Ele levou ela até o armário do quarto, nesse closet, abriu a porta e revelou o segredo que ele e a Bárbara guardavam ali há mais de meia década. A vizinha disse que quando ela viu a Lauren, ela falou: nossa, é um monstrinho pequenininho aqui, porque não parece nem uma criança. Ela falou que ela era tão frágil e sem cor que os seus braços pareciam não ter mais do que 1 polegada de largura e a criança também estava nua. A vizinha e o seu marido chamaram a polícia e Gary McLean, que foi o primeiro policial a chegar no local, ele disse que quando ele chegou lá, ele estava procurando uma criança de 8 anos, exceto que quando ele viu a Lauren, ela parecia que tinha 3, como eu falei ali no começo do episódio, né? Imediatamente ele virou para os pais e falaram assim: cadê a Lauren? Porque eles não achavam que era aquela ali, sabe? A jovem estava coberta de queimaduras de cigarro, ela estava cheia de perfurações e reclamava muito dos insetos no seu cabelo. Então ela estava cheia de bicho. Quando a polícia perguntou quantos anos ela tinha, ela disse que tinha 2. E ela achava isso porque essa era a quantidade de festas de aniversário que ela teve enquanto ela ainda vivia com a família adotiva. No hospital, os médicos descobriram que ela pesava apenas 11 quilos. O seu esôfago estava entupido, cheio de plástico, fibras de carpete e fezes. Os seus intestinos estavam parando, né? E parte inferior do seu corpo estava vermelha e descascando por ficar sentada na sua própria urina e fezes por meses a fio. Então, a Lauren, ela comia tudo que ela encontrava ali. Ela vivia na nojeira. Eu vou deixar ali no post do episódio as fotos de como era o armário. Mas assim, eles não limpavam nada. Ela mal tomava banho, né? E então ela comia tudo que ela podia. Ela comia plástico, comia fio do carpete, tudo, gente. Era, assim, era tão ruim quanto vocês podem imaginar. Uma outra descoberta que os médicos fizeram foi que os seus órgãos genitais estavam tão mutilados pelos anos de abuso sexual que a sua vagina e ânus eram apenas uma abertura. Então, para vocês entenderem o nível, ela precisou de várias cirurgias reconstrutivas para poder reparar esses danos. Um dos médicos que atendeu a Lauren, ele chegou a falar assim que tivemos várias crianças que foram espancadas, que passaram fome, que foram abusadas sexualmente, negligenciadas e abusadas psicologicamente, mas nunca tivemos uma que passou por todas essas coisas ao mesmo tempo. Por ter ficado trancada em um armário durante todos esses anos, né, principalmente anos muito importantes, que são os anos de desenvolvimento, o cérebro dela tinha se atrofiado e a maioria dos especialistas achavam que ela jamais viveria uma vida normal. A doutora Barbara Rilla, que foi uma das psicólogas que tratou a Lauren logo após o seu resgate, disse mais tarde que ela nunca tinha visto uma criança tão quebrada física e emocionalmente. Mas, graças ao trabalho do Bill e da Sabrina Cavanaugh, que eram aqueles pais adotivos originais, a Lauren logo começou a experimentar a vida fora do seu closet. Quando a família adotiva soube o que havia acontecido, eles rapidamente procuraram ela para ver se eles poderiam adotar ela novamente. A Lauren lutou muito para se ajustar à sua nova vida e ela não tinha sido treinada para usar o banheiro, ela não sabia usar garfo. Toda a comida que ela recebia, assim, tipo na hora da janta, do almoço, enfim, gente, ela guardava a comida dela porque ela tinha medo que alguém fosse tirar. Ela escondia toda a comida que ela recebia. A primeira vez que ela saiu descalça, assim, na grama, ela gritou com medo, achando que tinham insetos picando os pés dela. Na verdade, ela estava só andando na grama, ela nunca tinha sentido a grama nos pezinhos dela, né? Enfim, os pais adotivos trabalharam em colaboração com a Lauren, né, e os seus terapeutas, e em julho de 2002, 13 meses depois de ter sido resgatada da casa daqueles monstros, né, os pais adotivos conseguiram adotar ela novamente e oficialmente, né? No primeiro Halloween, Ai, gente, sério, agora essa parte aqui, ela é muito complicada. No primeiro Halloween que eles passaram juntos depois do resgate, né? A Lauren, ela gritou quando ela viu um cara vestido de palhaço. E aí perguntou para os pais adotivos, ela falou assim: você tá me levando para casa do Candyman? E aí eles descobriram mais uma das torturas que a Bárbara e o Kenneth faziam com a Lauren. Eu até chorei de tristeza mesmo, quando eu escrevi essa parte aqui do episódio, quando eu fiquei sabendo disso. Vocês podem perceber que eu tô bem incomodada até de ler essa parte de novo, mas
Bom, foi aqui que eu tive certeza que não tem limite pra crueldade e maldade desses monstros, né? Vocês lembram que eu falei ali que eles alugavam a Lauren pros pedófilos, né? Bom, como se isso não fosse o bastante, um dos homens que estuprava a Lauren regularmente, ele usava uma máscara de palhaço e se denominava o Candyman. E ele usava essa máscara justamente para assustar a criança. Era parte, né, da fantasia pedófila dele, enfim. Infelizmente, a gente sabe, né, como a vida pode ser difícil para sobreviventes de abuso, ainda mais quando são crianças, e a vida da Lauren não tem sido fácil. Ela hoje em dia tem seus 30 anos, mas ela sofre muito com a saúde mental e foi estuprada pelo marido da sua prima quando ela tinha 12 anos. Em 2018, ela foi presa por agredir sexualmente uma menina de 14 anos e foi considerada incapaz de ser julgada, então as acusações foram retiradas, mas ela foi condenada a ser internada em uma instituição de saúde mental até que ela melhore, enfim. Enquanto isso, o Kenneth e a Bárbara, que foram o marido, né, e a Bárbara, que é a mãe biológica, eles foram condenados a passar a vida na prisão e poderão tentar a liberdade condicional em 2031. Enfim, gente, é isso. Esse caso, ele é realmente perturbador. Eu acho que é um dos piores que a gente já cobriu aqui no 1001. Enfim, mais uma vez, obrigada à sugestão do ouvinte. Se você também tem uma sugestão ou se você tem uma história para contar, por favor, manda para mim no 1001crimes@gmail.com. Semana que vem, no mini episódio, vai ser só medinhos, então manda logo a sua história para dar tempo de colocar no episódio. E é isso, muito obrigada. Um beijo a todo mundo que acompanha o episódio até aqui. Até mais, tchau.